Capítulo 51 Os ventos de Joeiração. Pelos ventos disseminadores e impetuosos, que carregam pesos enormes, que fluem com moderação e suavidade, e que são distribuidores, segundo a ordem divina. Que o que vos é prometido é verídico, e que o juízo é infalível. Pelo céu, pleno de sendas, que seguis palavras discordantes, as quais vos desencaminharão. Que pereçam os inventores de mentiras, que estão descuidados, submersos na confusão. Perguntaram, quando chegará o dia do juízo? Será o dia em que serão testados no fogo. Ser-lhes-á dito, provai o vosso teste. Eis aqui o que pretendestes apressar. Em verdade, os tementes habitarão entre jardins e mananciais, desfrutando de tudo com que o seu Senhor os agraciar, porque foram benfeitores. Porque possuíram o hábito de pouco dormir à noite. E, ao amanhecer, imploravam o perdão de suas faltas. E há em seus bens uma parte para o mendigo e o desafortunado. E na terra, há sinais para os que estão seguros na fé. E também os há em vós mesmos. Não vedes, acaso? E no céu está o vosso sustento, bem como tudo quanto vos tem sido prometido. Pelo Senhor dos céus e da terra, que isto é tão verdadeiro como é certo que falais. Tens ouvido, ó mensageiro, a história dos honoráveis hóspedes de Abraão? Quando se apresentaram a ele e disseram paz, respondeu-lhes paz. E pensou, é gente desconhecida. E voltou rapidamente para os seus, e trouxe, na volta, um bezerro cevado. Que lhes ofereceu. Disse, ante a hesitação deles, não comeis. Então sentiu medo deles. Disseram-lhe, não temas. E anunciaram-lhe o nascimento de uma criança, que seria sábia. E sua mulher irrompeu, rindo, em voz alta, e, batendo na própria face, disse, eu, uma anciã estéril. Disseram-lhe, assim prescreveu teu Senhor, porque ele é o prudente, o sapientíssimo. Perguntou Abraão, qual é, então, a vossa incumbência, ó mensageiro? Responderam-lhe, em verdade, fomos enviados a um povo de pecadores, para que lançássemos sobre eles pedras de argila, destinados, da parte do teu Senhor, aos transgressores. E evacuámos os fiéis que nela, Sodoma, havia. Porém, encontramos nela uma só casa de muçulmanos. E deixamos lá um sinal, para aqueles que temem o doloroso castigo. E em Moisés, também, havia um sinal, quando o enviamos ao faraó, com uma autoridade evidente. Porém, o faraó o rechaçou com os seus chefes, dizendo, é um mago ou um energúmeno. Porém, apanhámo-lo, juntamente com as suas hostes, e os precipitamos no mar, porque eram réprobos. E, na história do povo de Adá um exemplo, desencadeamos contra eles um vento assolador, que não passava sobre aquilo a que ia de encontro, sem o reduzir a cinzas. E, no povo de Tâmud tendes um exemplo, ao lhes ser dito, desfrutai transitoriamente. Porém, desacataram insolentemente a ordem de seu senhor, e a centelha os fulminou, enquanto observavam. E não puderam manter-se de pé, nem socorrer-se mutuamente.
E anteriormente a eles houve o povo de Noé, em verdade, era um povo depravado. E construímos o firmamento com poder e perícia, e nós o estamos expendindo. E dilatamos a terra, e que excelente dilatador tendes em nós. E criamos um casal de cada espécie, para que mediteis. Apressai-vos, pois, para Deus, porque sou, da sua parte, um elucidativo admoestador para vós. E não coloqueis outra divindade junto a Deus, porque sou da sua parte, um elucidativo admoestador para vós. Mesmo assim, não se apresentou mensageiro algum àquelas que vos precederam, sem que dissessem, é um mago ou um energúmeno. Acaso, tê-lão eles transmitido, a expressão, de um para o outro? Qual? São um povo de transgressores. Afasta-te, pois, deles, porque não serás reprovado. E admoesta-os, porque a admoestação será proveitosa para os fiéis. Não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem. Não lhes peço sustento algum, nem quero que me alimentam. Sabei que Deus é o sustentador por excelência, potente, inquebrantabilíssimo. Em verdade, os ínicos auferiram a mesma sorte que os seus antepassados. Assim, que não me constranjam a apressar, ó castigo. Ai, pois, dos incrédulos no dia que lhes tem sido prometido.